Olá crianças, produzindo só mais um breve vídeo para auxiliar vocês nesse conteúdo de funções orgânicas, que é um conteúdo muito cobrado no Enem. Então, do último material de apoio que enviei para vocês, começava com essa definição de funções orgânicas, que diz que são classes de substâncias orgânicas que possuem propriedades químicas semelhantes, cujas propriedades estão relacionadas aos átomos constituintes ou à natureza das ligações. Então, bem, só diferenciando função orgânica de grupo funcional, que é algo que aparece mais abaixo no material de apoio. A função vai ser um grupo de substâncias que possuem propriedades semelhantes. O grupo funcional vai ser o que determina a função daquele material, daquela substância, certo? Então, quando eu falo grupo funcional, é esse pequeno grupinho de átomo que caracteriza, que determina cada função em específico, certo? Então, das funções oxigenadas que foi estudado, foi passado para vocês no material de apoio, a seguinte tabela. Nessa tabela, a gente tem 7 funções, sendo que eu não encontrei uma tabela contendo as 8 funções, que é a função enol, que eu vou explicar já para vocês o que é. Então, só retornando, se tratando de funções oxigenadas, como o próprio nome já diz, quer dizer que eu tenho funções onde existe a presença do átomo de oxigênio. A forma como esse oxigênio vai aparecer na molécula e com quem ele está ligado e o tipo de ligação vai determinar funções diferentes, certo? Então, só com esse OH aqui, que é a nossa hidroxila, ligado a um carbono saturado, aquele carbono que faz apenas ligações simples, eu vou ter a função álcool, uma das funções mais comuns. O mesmo OH, agora ligado a um carbono que faz uma ligação dupla com outro carbono. Esse agora já não é mais a função álcool, é a função enol. Note que quando a gente estudou nomenclatura, a sigla en remete à ligação dupla, certo? E o ol aqui está se referindo na nomenclatura ao álcool, a presença do OH, perdão. Então, OH ligado a carbono saturado, álcool. OH ligado a um carbono insaturado, eu vou ter a função enol, certo? E o mesmo OH agora ligado ao anel aromático. E note que aqui ele está deitado, mas ele pode aparecer dessa forma, tudo bem? Continua sendo um anel aromático. Agora eu vou ter a função fenol. Na função aldeído, eu tenho o oxigênio fazendo dupla ligação com o carbono primário. Então, para ser aldeído, esse oxigênio vai estar fazendo dupla ligação sempre com o carbono primário. Então, se eu tenho uma cadeia carbônica linear sem ramificação com 6 carbonos, eu só posso ter aqui 2 posições para essa função aldeído. Será no último carbono, que é um carbono primário, e no primeiro carbono, que é um carbono primário, certo? Se aparecer um oxigênio fazendo dupla ligação com qualquer um desses outros 4 carbonos, aí eu vou ter um oxigênio fazendo dupla ligação com o carbono secundário, já é a função cetona. Então, se aparece para mim um oxigênio aqui no meio da molécula, aqui eu já tenho a função cetona, certo? Diferencia apenas por isso. Oxigênio fazendo dupla com primário, aldeído. Oxigênio fazendo dupla com secundário, cetona. A função ácido carboxílico também se assimila com a função aldeído. Eu tenho esse oxigênio fazendo dupla ligação com o carbono primário, porém não tem apenas um hidrogênio aqui embaixo, eu tenho sim o grupo OH, aquela hidroxila. Então, tudo isso compõe a função ácido carboxílico. A função éter, quando eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos, e a função éster, entenda como sendo o plural de éter, porque eu tenho 2 oxigênios.
Então, um oxigênio entre dois carbonos vai ser éter. Dois oxigênios, porém um entre dois carbonos e o outro ligado a um carbono primário, que seja. Agora vai ser a função éster porque são dois oxigênios. E lembrem-se, isso pode aparecer de qualquer forma. Eu podia ter aqui dessa maneira, continuo tendo oxigênio entre dois carbonos e um oxigênio ligado a um carbono aqui primário e a cadeia continua, não interessa o tamanho. Isso poderia aparecer dessa maneira, certo? Então, um dos problemas de identificar a função orgânica é que a gente não pode prever a posição que esses grupos podem aparecer na molécula. O grupo fenol, ele pode aparecer dessa maneira, ele pode aparecer para cá, não interessa. O que interessa é que eu tenho um OH ligado ao anel aromático, ok? Agora temos o exercício. Já que a gente entendeu o que são os grupos funcionais, a gente vai ter que procurar nas estruturas aqueles pequenos grupinhos que a gente tem naquela mesma tabela que eu coloquei no material de apoio. Questão 15. Analise a fórmula abaixo e identifique quais são as funções químicas presentes na ribose. Essa ribose é um açúcar natural produzido pelo corpo a partir da glicose. Então, olhando para essa estrutura, se eu estou falando de funções oxigenadas, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar oxigênio. Então, tudo que é oxigênio que eu encontrar, vou sublinhar aqui para que eu possa determinar a forma como esse oxigênio está aparecendo. Então, aqui eu tenho 5 oxigênios. Aqui embaixo eu tenho OH ligado a um carbono saturado, que faz apenas ligações simples. Então, aqui eu tenho a função álcool. Novamente, OH ligado a um carbono que só faz ligação simples, saturado. Novamente, função álcool. OH ligado a um carbono que só faz ligação simples, saturado. Novamente, função álcool. Então, só aqui eu já tenho 3 funções álcools, 3 grupos funcionais que pertencem à função álcool. Aqui eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos. Note que nenhum desses carbonos possui dupla ligação com outro oxigênio, que seria um éster. Só um oxigênio. Se é só um oxigênio no meio de 2 carbonos, é o éter, certo? E aqui de novo esse OH ligado a esse carbono com 2 hidrogênios. E é comum aparecer de forma simplificada, mas aqui o que eu tenho na verdade traz carbono, 2 hidrogênios, que é o nosso CH2, e o OH. É porque aqui foi tudo simplificado para poupar espaço. Então, de novo, OH ligado a um carbono saturado, função álcool. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 funções álcool e um éter. Segunda questão, a questão 16. Identifique todos os grupos funcionais presentes nas seguintes substâncias. A vanilina, a substância responsável pelo sabor da baunilha. Então, eu tenho primeiro essa estrutura, onde eu tenho um anel aromático e o grupo OH, hidroxila, ligado a esse anel aromático. Olhando para aquela nossa tabela, o OH ligado a um anel aromático é o que caracteriza a função fenol. Então, de cara, por conta desse OH ligado a essa estrutura, eu tenho a função fenol. Depois, de novo, simplificado, aparece OCH3. Existe uma ligação aqui. Seria um carbono daqui, certo? Aí eu tenho o oxigênio, outra ligação, e o meu carbono com 3 hidrogênios, ou seja, um oxigênio entre 2 carbonos, o que caracteriza a função éter. E por último, de novo, outra simplificação. E como entender isso aqui? CHO. Note que só existe uma ligação simples com esse carbono. Então, para a gente entender
esse CHO. Eu tenho o meu anel aromático, aqui embaixo eu tenho o meu carbono, só faz uma ligação com aquela estrutura. Tenho um hidrogênio. Para o meu carbono fazer 4 ligações, precisa de mais 2. E ele vai fazer essas 2 ligações com o oxigênio. Então, oxigênio fazendo dupla ligação com o carbono primário, vou ter a função aldeído. Então é comum aparecer essas simplificações e a gente deve saber tirar da simplificação para entender o grupo funcional. Alternativa B, carvona, a substância responsável pelo sabor da hortelã. Então aqui eu só tenho um oxigênio. Primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar o oxigênio, só tem um. Fazendo dupla ligação com o carbono secundário, um carbono que está entre outros 2 carbonos. Então o oxigênio fazendo dupla ligação com o carbono secundário, a função cetona. O estradiol é o mais importante dos hormônios conhecidos como estrógenos. Os estrógenos são responsáveis pelo desenvolvimento de características sexuais femininas e exercem um papel importante na estimulação da ovulação. Sua estrutura pode ser representada por... Tenho aqui a estrutura do estradiol e eu quero saber quais são as funções presentes nessa estrutura. Primeiro passo, procurar o oxigênio. Só tenho 2 átomos de oxigênio, 2 grupos OH. Agora vamos ver o que diferencia esses 2 grupos OH. Aqui eu tenho o grupo OH ligado a um anel aromático. OH ligado a um anel aromático, que caracteriza a função fenol. Depois eu tenho um OH ligado a um carbono, que faz apenas ligações simples, o que caracteriza a função álcool, certo?